Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num material que é, assim, fascinante para entender como se constrói uma boa história. A gente vai analisar o capítulo do narrador de Lobisomem, o Apocalipse. Isso. A ideia é tentar facar o que faz a experiência desse jogo ser tão visceral, sabe? Tão marcante. Não vamos falar de regra de dano, mas da filosofia por trás de contar a história. E a nossa missão aqui é exatamente essa: investigar como o guia do narrador consegue estruturar essa atmosfera de fúria, de tragédia e, ao mesmo tempo, de esperança. É tipo abrir o capô do carro para ver como o motor da história funciona. O foco vai ser nos conceitos que o material usa para transformar uma sessão de jogo qualquer numa crônica que fica com você, sabe? Certo. Vamos começar pelo começo, então? O material já abre com uma ideia que, para quem tá de fora, pode parecer meio estranha. Ele fala que o narrador não deve ter um roteiro fechado, uma história pronta. Aham. E dá a faísca, mas a fogueira é construída por todo mundo na mesa. Como que isso funciona sem virar, sei lá, uma bagunça completa? Essa é a grande questão, né? E o guia tenta resolver isso com uma liberdade que é estruturada. Para evitar o caos, o material apresenta uma ferramenta que é central: os princípios da crônica. Pensa neles como se fossem a constituição daquela história. Antes de tudo começar, o grupo senta e decide quais são os valores dessa história. Qual vai ser o tom? É sobre redenção? É sobre a brutalidade da guerra? Entendi. É tipo um acordo prévio, um contrato social da mesa para todo mundo estar na mesma página. Exato. Mas, na prática, o que impede isso de ser só uma conversa legal que todo mundo esquece na primeira cena de ação? Tem algum peso real nisso? Alguma consequência nas regras? Ah, tem. E essa é a grande virada. É aqui que o sistema brilha. E o material destaca isso muito bem. Esses princípios não são só um papo. Eles são um gatilho mecânico. O jogo está dizendo: olha, as regras morais que vocês criaram importam tanto quanto a ficha do personagem. Violar esses princípios está ligado diretamente a uma mecânica do jogo chamada Glosk. Glosk, o que é isso exatamente? De forma bem simples, o Glosk é quando o lobisomem perde o controle. Ele entra num fanatismo, numa fúria cega, onde os fins justificam qualquer meio, por mais brutal que seja. E aí que está a conexão. Se o grupo definiu um princípio como proteger os inocentes, e um jogador, sei lá, explode um prédio para matar o inimigo sabendo que tem civis lá dentro, ele não só quebrou um acordo verbal, ele pode acionar mecanicamente o Glosk. A convicção moral dele vira uma estatística de jogo. É um jeito de forçar os jogadores a levarem a sério os temas que eles mesmos escolheram. Cara, isso muda tudo. Não é mais sobre interpretar bem. É sobre as suas escolhas terem um eco direto no sistema. A moralidade vira uma mecânica. E além desses princípios que o grupo cria, o material também sugere uns temas mais universais para dar mais estofo, mais estofado para a história, né? Exatamente. Ele oferece um cardápio de temas para inspirar o narrador. Um que eu acho fantástico é o da alienação. Os garous, os lobisomens, não são humanos, não são lobos e não são totalmente espíritos. Eles vivem na fronteira entre três mundos, mas não pertencem a nenhum. Nossa. Essa sensação de não ter um lar, de ser um estranho em todo lugar, isso é uma fonte de drama riquíssima. Faz todo sentido. Eles lutam pelo mundo, mas o mundo não aceita eles. Isso já cria um conflito interno na hora. Outro que o material cita é aquele choque de gerações, né? A briga entre tradição e progresso. Os velhos dizendo sempre foi assim e os novos questionando se o assim ainda funciona. E esse conflito é perfeito para a estrutura de história que o guia sugere, que é bem clássica, mas funciona. Ele propõe pensar cada aventura em 3 atos: um objetivo claro, um desafio central e uma recompensa. Para um narrador, principalmente o iniciante, ter essa estrutura em mente ajuda muito a não se perder. Garante que cada capítulo da crônica tem um arco com começo, meio e fim. Ok, então a gente tem a filosofia de colaborar, os princípios com peso mecânico, os temas de fundo e uma estrutura para organizar tudo. Onde é que isso se junta? Esse momento tem nome e é, segundo o material, talvez a parte mais importante de tudo: a sessão 0. Ah, sim. É uma reunião que acontece antes do jogo começar de verdade. É nela que o grupo conversa, define os princípios da crônica, debate os temas e os jogadores criam seus personagens já pensando em como eles se encaixam nisso tudo.
É o alinhamento de expectativas. Perfeito. É para todo mundo remar na mesma direção. Toda essa preparação, né? Definir princípios, discutir temas, alinhar expectativas. Exige muito foco e um pensamento estratégico. E sabe, quem gosta de RPG geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, muito envolvido com leitura. Verdade. Esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Pois é. E essa ideia de preparação e alinhamento da sessão 0 é crucial, não só para os temas da história, mas para algo ainda mais fundamental, que o material trata com muita seriedade: a segurança e o bem-estar de todo mundo na mesa. Certo, porque a gente está falando de um jogo com temas que podem ser bem pesados: terror, violência, perda. Como o guia orienta o narrador a lidar com isso? Olha, um material muito direto nesse ponto. Ele dedica uma parte da sessão 0 para discussão sobre limites pessoais. A premissa é simples. RPG é para todo mundo se divertir. Ponto. Então, é responsabilidade do grupo e principalmente do narrador criar um ambiente seguro. Isso significa perguntar abertamente: tem algum tema que te deixa desconfortável? Algo que você prefere não ver no jogo? A ideia é evitar constrangimento, gatilhos ou o que o livro chama de revitimização. A frase que o guia usa é curta e grossa e resume tudo. O objetivo é não ser um babaca. É o básico da convivência, mas que às vezes precisa ser dito. E essa preocupação com a segurança das pessoas é a base para o grupo funcionar fora do jogo. O que me leva a pensar como o jogo lida com a dinâmica dentro do jogo, com a alcateia, porque o material tem uma visão bem forte sobre isso. Tem uma visão fortíssima. O guia descreve a alcateia, o grupo de personagens, como uma construção social artificial. É uma definição, poderosa. Significa que esses indivíduos, que muitas vezes têm personalidades conflitantes, tribos rivais, eles não estão juntos porque são amigos. Eles são forçados a cooperar para sobreviver ou por um objetivo maior. Então, o conflito interno do grupo não é um problema, é uma ferramenta da história. Exatamente. Mas isso não é perigoso? A chance de uma briga entre personagens virar uma briga entre os jogadores parece bem alta? É um risco real, e o material alerta para isso. Ele até sugere ferramentas, tipo um mapa de relacionamentos, para o narrador gerenciar essas tensões. Mas o aviso é claro: conflito entre personagens é ouro narrativo, conflito entre jogadores é veneno que acaba com o jogo. O narrador tem que ser o guardião dessa fronteira. Essa dinâmica de grupo é fascinante. E entender como equilibrar tudo isso é a chave. Se análises como esta, que mergulham nos detalhes de como as coisas funcionam, são do seu interesse, aproveite para curtir e se inscrever no canal para não perder as próximas. Ok, já falamos da filosofia, das ferramentas, da dinâmica, mas falta um elemento que, para Lobisomem, é talvez o mais icônico de todos: a Umbra, o mundo espiritual. Sim. E o conselho que o guia dá sobre ela parece mudar completamente o jeito de narrar. Ele diz que a Umbra deve ser sempre levada em consideração em todos os momentos. Como um narrador faz isso na prática? Isso é o grande desafio e o que dá a cor do cenário. A relação que o guia descreve é de simbiose total. Não são dois mundos separados, são duas faces da mesma moeda, sabe? O que acontece aqui no nosso mundo cria um reflexo, um eco na Umbra, e o que acontece lá pode vazar de volta para o nosso mundo. A instrução para o narrador é: nunca se esqueça disso. Me dá um exemplo mais concreto de como isso apareceria em uma cena. Claro. Imagina que os personagens estão investigando uma empresa que joga lixo químico num rio. No mundo físico, eles veem a água escura, sentem o cheiro horrível, uma cena normal. Mas o narrador que segue o guia adicionaria outra camada. Um personagem com alguma sensibilidade espiritual poderia sentir uma náusea na alma daquele lugar. Se ele atravessasse para a Umbra, ele não veria só um rio poluído. Ele veria o espírito do rio agonizando.
um ser coberto de feridas, chorando de dor. A decadência física tem uma representação espiritual literal e monstruosa. Uau! Isso reforça o tema de que Gaia está morrendo de um jeito muito visual, imediato. A degradação é espiritual também. E o contrário acontece, né? Constantemente. O guia usa o exemplo de um local onde aconteceu um crime violento. No mundo físico, a polícia já limpou tudo, mas a cicatriz espiritual fica. Essa mancha na umbra pode vazar. As pessoas que passam por ali se sentem observadas, a temperatura cai de repente. O mundo espiritual não é um lugar que se visita, é uma camada da realidade que está sempre ali, pressionando a nossa. Isso nos leva a um ponto importante, que o material ressalta. A Umbra não deve ser tratada como um continente novo para explorar. A orientação é que ela deve sempre representar tensão e inquietação. Por quê? Porque a Umbra está doente, assim como o mundo físico. Ela não é um refúgio mágico, é um lugar perigoso, hostil, cheio de espíritos que podem ser indiferentes, loucos de dor ou ativamente malignos. Para um Garou, atravessar a película que separa os mundos nunca deve ser uma decisão fácil. É como mergulhar em águas escuras. A presença da Umbra tem que ser uma fonte de paranoia, de perigo, mesmo quando os personagens não estão nela. Eles sabem que ela está ali, a um passo de distância. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças. Narrar essa experiência não é só descrever monstros. É um ato de guiar uma colaboração onde as decisões morais do grupo têm consequências mecânicas reais. É criar um espaço onde a segurança das pessoas é tão crucial quanto a ficha de personagem e, acima de tudo, é construir uma atmosfera de tragédia, baseada nessa conexão constante e doente com um mundo espiritual em agonia. Exatamente. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, que vai até além do guia. Se a Umbra é um reflexo doente do mundo físico e vice-versa, com esse tema de que Gaia está morrendo, até que ponto as vitórias dos personagens são reais? Derrotar um monstro, purificar uma área, isso é só tratar o sintoma enquanto a doença continua a progredir. E o que aconteceria se o Malcateia, frustrado com essas vitórias vazias, decidisse que a fonte primária da corrupção é o próprio mundo físico, e que ele é que precisa ser purificado, não importa